duplo grau de jurisdição, né? Aquele princípio que não está na Constituição Federal, mas ele é um segmento do processo. Então, o devido processo legal, aquele previsto lá no artigo 5º, inciso 54, também não está escrito que ele é administrativo. Onde é que eu vou encontrar o administrativo? Vou encontrar exatamente no próximo inciso, que é o artigo 5º, inciso 55, né? Veja bem, ele manda instaurar, o juiz manda, na verdade, o Estado instaura o devido processo legal, né? E aí tem que observar o princípio do juiz natural do artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, e também observar o princípio que está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que é a obrigatoriedade quanto ao oferecimento do princípio do contraditório e a ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. É o que eu estava falando exatamente quando eu estava aqui praticamente jogando a palavra fora, né? Eu estava falando sobre essa função do processo, porque o processo, tanto no juízo comum quanto no juízo especial, juizado especial, do artigo 98, inciso 1º, traz uma sequência, né? Quando eu tiver, por exemplo, uma causa que seja uma infração administrativa, eu tenho direito também ao duplo grau de jurisdição, assim como eu tenho no judicial, né? Tanto no judicial civil, quanto no judicial criminal, quanto no juizado especial, né? E o juizado especial é interessante porque o direito administrativo, onde é que ele entra no juizado especial? Quando no processo do juizado especial, no devido processo legal do juizado especial, e a ação for de até 60 salários mínimos e for contra a União, né, que tem uma questão do precatório aí, contra a União, o julgamento será pelo juizado especial federal, da Lei 10.259 de 2001. Então, a Lei 10.259 de 2001, ela traz o julgamento naquelas causas cujo valor seja nos termos do artigo 291 da Lei 13.105 de 2015 até 60 salários mínimos, serão julgados pelo juizado especial federal, né, da Lei 10.259 de 2001. Agora, quando essas ações forem também de 60 salários mínimos, conforme prevê o artigo 291 da Lei 13.105 de 2015, mas contra os estados e os municípios, contra os estados e contra os municípios, quem vai julgar é o que? É o Juizado Especial da Fazenda Pública, da Lei 12.153, lá de 2009. Lei 12.153 de 2009. Mas isso não precisa colocar. O que eu estou pedindo aí no finalzinho, para ficar pequena, porque senão vocês iriam escrever um livro, na verdade. Então, na verdade, eu só quero assim, ó, o duplo grau de jurisdição no processo administrativo. Como é que ele é? Como é que se apresenta? Isso está lá desde o artigo 56, até o artigo 67 da Lei 9.784 de 99. Então, veja que do artigo 56 até o 67, tem todas essas respostas aí numa sequência. Mas o importante é que no processo administrativo também tem o duplo grau de jurisdição lá do artigo 8º, número 2, a linha H, do decreto 678 de 92. A senhora entendeu, doutor? Então, para resumir, tudo isso que eu acabei de falar, desde o início que nós estamos conversando aqui, eu só quero que faça um apanhado. Essas respostas simples do artigo 56 até o artigo 67 da Lei 9.784 de 99. Entendeu? Então é bem simples, na verdade é bem simples. Como é que acontece? O que tem que apresentar? Logicamente, baseado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, tem que apresentar o quê? Uma vez que é alegado, né? E aí nós temos aquela questão lá do artigo 36 da Lei 9.784 de 99, aquele que alegar vai ter que apresentar os documentos, vai ter que apresentar as testemunhas, vai ter que apresentar as provas periciais, né? Então, veja que tudo isso está nesse meio aí, interessante, que começa no artigo 56 e termina no artigo 67 da Lei 9784 de 99. É só dar uma apanhada de olhos por cima aí que já está tudo aí, certo? Tranquilo? Então,
Então, veja que essa questão aí, ela ficou simples pelo final, porque se for levar realmente o que está escrito aí, os senhores teriam que escrever um livro. É verdade, doutora Amanda? Entendeu como é que é? Do artigo 56 até o 67. Né? Então, todas as respostas estão aí. Tranquilo? Ah, agora eu entendi, professor. Obrigada. Na verdade, é assim mesmo que tem que ser. Quando vocês pegarem, por exemplo, uma petição de outro advogado, né, contra o cliente de vocês têm que saber tirar aquilo ali é um limão, aí tem que tirar a limonada daquilo ali, né? O que é importante aqui? O que tem que responder? Porque, na verdade, a sentença civil, por exemplo, lá do artigo 489 do CPC, ou criminal do artigo 481 do CPP, ou trabalhista lá do artigo 850 da CLT, é o quê? Tem que ser o espelho da petição. Né? Então, a petição lá do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, ou a denúncia do artigo 41 do Código de Processo Penal, ou uma ação penal privada lá do artigo 29 do Código de Processo Penal, ou uma reclamação trabalhista do artigo 787, vai ter aqui o que a pessoa está querendo, e aí aqui a sentença vai ser exatamente isso. E no meio tem a contestação, tem a resposta, né? O artigo 396 do Código de Processo Penal, a resposta criminal, né? A contestação do artigo 335 da Lei 13.105 de 2015, a contestação tem que contestar tudo que está aqui. Se aqui tiver 4 motivos, essa contestação tem que ter os 4 motivos, não é verdade? E a sentença vai ter que decidir sobre os 4 motivos, não é verdade? Então, vejam que existe sempre um espelho, né? Um espelho. Então, e o recurso tem que ser exatamente sobre aquilo que foi tratado no processo. Então, o recurso não pode sair por aí inventando tese, né? Existem alguns recursos que tem aí com fatos novos e tal, mas o recurso em si, aquele recurso, seja lá a apelação do artigo 1009 da Lei 13.105 de 2015, ou da apelação criminal do artigo 593 do Código de Processo Penal, ou o recurso ordinário do artigo 595 da CLT, né, tem que ser exatamente aquilo que está na sentença, tem que contestar a sentença, né? Então, o que aconteceu antes da sentença não interessa, tem que pegar a sentença e tirar dali, né? E aí entra nesse meio aí desse artigo aí, que é artigo 56, quando for uma decisão administrativa, tem que pegar a decisão e recorrer da decisão. Né? Não adianta recorrer lá da primeira peça, não, tem que recorrer da decisão. O recurso é da decisão. Então, a decisão é que vai ser o objeto, né, a ser interpretado para se fazer o recurso. Mas o que tem que apresentar? E como advogado escravo do prazo, né? Como é que se dá esse prazo? Esse prazo em quantos dias é esse prazo? E agora, depois do artigo 219 da Lei 13.105 de 2015, também lá do artigo 12A da própria Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial, que foi modificada pela Lei 13.728, né? Também temos o artigo 775 da CLT, e como é que se dá o artigo 10 do Código de Processo Penal, que traz a questão dos prazos, como é que se dá a contagem desse prazo? Despreza o primeiro dia e conta a partir do segundo, ou já conta no próprio dia, como por exemplo, do artigo 10 do Código Penal, né? E esses dias são contados em dias úteis, ou conta também sábado, domingo e feriado, né? Olha aí como é que é a coisa. Então, veja que tem que fazer uma pesquisa aí para ver como é que acontece essa questão do prazo no processo administrativo. E essa resposta está lá do artigo 56 até o artigo 67 da Lei 9.784 de 99. Lembrando que, nos termos do artigo 151
da Lei 8.112 de 90, também da Lei Complementar número 39 de 93, que é o Estatuto do Servidor Público Civil aqui do Estado do Acre, né? Também a Lei 1.794, que é o Estatuto do Servidor Público Municipal de Rio Branco, traz aí que não tem lá recurso, não existe recurso. Existe a possibilidade de pedir uma revisão dessa decisão, dessa sentença, né? Na verdade,